Olá, meu nome é Joseli. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha experiência com a ayahuasca. A ayahuasca ela é feita de duas plantas, o jagube e o... Tô com uma cola aqui, e as folhas da chacrona. E a minha experiência com a ayahuasca, ela foi de expansão da minha consciência. Eu tomei a medicina muitas vezes, eu comecei a tomar, eu conheci a ayahuasca em outubro de 2020, não faz um ano ainda, mas eu tive experiência com ela mais de 20 vezes já, em sessões individuais. E a ayahuasca, muitas pessoas falam que ela é um alucinógeno, que ela é uma droga. A droga você compra na drogaria, né? A ayahuasca é feita com plantas da Amazônia. E o alucinógeno, você tem alucinação com os olhos abertos. E com a medicina você tem mirações com os olhos fechados. E quando a gente toma medicina, a gente fica com os olhos fechados, tem mirações ou não. E quando nós abrimos os nossos olhos, a gente vê o local que a gente está, né? Se for deitado numa cama, num colchonete, ou se você estiver sentado em uma cadeira, você vê o espaço onde você tomou a medicina. E o pessoal fala que vomita, que passa mal. O que acontece? Quando a gente toma a medicina, a gente tem uma expansão da nossa consciência. E essa expansão é o que eu sinto, tá? Eu acredito que ela nos conecta com o eu divino que está dentro de nós, que habita no interior de cada pessoa, de cada ser humano. Deus habita em todas as pessoas. E com essa expansão dessa consciência, nós sentimos a vibração de Deus, né? E é muito forte. Quem que consegue imaginar qual é a sintonia ou qual é a vibração de um ser que faz galáxias, fez o céu, a terra, estrelas, fez o sol, enfim, as plantas, os animais e nós mesmos, né? Então é muito forte, né? A vibração que a gente sente é muito forte, só que ela é transformadora. A medicina, ela abre um canal que nos conecta com o nosso Deus. Nós temos muitas crenças limitantes, muitos sentimentos de terceira dimensão, né, que é mágoa, raiva, ressentimento. A gente julga muito as pessoas, julga as situações, né? A gente, enfim, isso são sentimentos do nosso ego. E Deus, o que é Deus? Deus é amor, Deus é equilíbrio, Deus é paz, é alegria, é abundância, é riqueza, é saúde, né? É entusiasmo, é confiança, segurança. E por esses sentimentos de terceira dimensão que nós temos dentro de nós, né, que são sentimentos do nosso ego, que é a nossa mente que produz, porque a nossa mente quer controlar tudo o tempo todo, né? Porque quem controla teria que ser a nossa alma. A alma controlar a nossa mente, não a mente controlar a nossa alma, enfim. Esses sentimentos, eles impedem a nossa conexão com o nosso ser divino, o nosso ser divino, desculpa. Porque como que você vai conseguir se conectar com o amor se você está com raiva, se você está com medo, se você está com ódio, né? Paz. Como se conecta com a paz se você não está em equilíbrio com você e com o lugar e com as pessoas que te envolvem, especialmente a nossa família, pai e mãe especialmente. Então, a medicina ela traz mirações que relembram a nossa história. Eu vi situações com a minha família, em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos, em relação ao trabalho, a pessoas que eu convivi, que trabalharam comigo,
pessoas ainda que eu convivo, e a medicina, eu acredito que ela conta a nossa história com a visão do todo. Eu acredito não, eu tenho certeza que ela conta a nossa história com a visão do todo, com a visão de Deus. Ela conta a nossa história amorosamente, apesar de muitas dores que nós sofremos, que nós temos, né, que nós construímos dentro de nós. E a gente se apega a essas dores, né? Uma situação é dolorida, é desconfortável, mas a gente tem um apego. Por quê? Porque às vezes a gente tem culpa dentro de nós, a gente tem o não merecimento de sermos felizes, né? E quando você entende a sua história e acontece, primeiramente eu acredito que o perdão, né, para nós mesmo, né, das situações que nós erramos, e o perdão também das situações que envolveram outras pessoas, que muitas vezes nós amamos muito essas pessoas, né, e cria um sentimento, né, que não é legal dentro de nós. Só que assim, a gente não tem a visão do todo, a gente tem a visão do ego. A nossa visão aqui nesse plano é de um buraquinho, de uma fechadura, né? A gente vai lá e espia um pouquinho, a gente consegue ver só um pouquinho. E Deus não, Deus ele é o todo, ele vê tudo o que acontece. Ele vê a minha situação, ele vê a situação das outras pessoas, enfim, ele vê tudo. Então ele conta a nossa história amorosamente, e muitas vezes a gente se surpreende com os acontecimentos, que a gente acha que determinada situação é de um jeito e não é, a gente está completamente errado para falar de uma pessoa a respeito de uma situação, né? Porque a gente julga, a gente fala segundo as nossas crenças, segundo aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Então, só que assim, o que eu julgo no outro, eu curo em mim. E para voltar à medicina, e quando você limpa esses sentimentos, você perdoa, você entende a sua história, você se liberta desses sentimentos, a gente começa a entender que o mundo é só amor, que as coisas que nos deixam tristes, que nos apegam ao medo, à insegurança, são sentimentos do ego, não é a manifestação de Deus. Porque o que Deus criou, Ele criou através do amor. Ele criou com alegria, com felicidade. Você vê o céu, as árvores, as plantas, os animais. Deus pinta o céu cada dia de uma cor, Ele fez as pessoas uma diferente das outras, né? A criatividade de você olhar para o outro e ele ser diferente de você. Isso é a criatividade de Deus, isso é a alegria de Deus, as cores, né, que existem, né? Tantas cores, tantas luzes, enfim, é tudo tão deslumbrante. Isso é a criação de Deus. E o que é de terceira dimensão é a criação do ego. O ego muitas vezes ele cria situações para nos proteger, porque ele não quer que a gente sofra. Só que a gente tem sentimentos dentro de nós que muitas vezes são inconscientes e que a gente precisa olhar para esses sentimentos, porque esses sentimentos vêm de situações que a gente não compreende, que a gente julga de maneira errada, né? E quando a gente toma medicina, a nossa consciência expande de uma maneira que a gente consegue ver as situações que nos afligem, muitas vezes situações que a gente nem sabe. A medicina, ela conta coisas pra gente, ela fala com a gente, né? Às vezes de coisas que você nem imaginava, ela te responde perguntas que você não faz, né? E conforme a gente vai tomando, a gente vai conhecendo nossa história, a gente vai se limpando e a gente vai se libertando. E quando a gente se liberta desses sentimentos de terceira dimensão, a gente tem uma conexão muito profunda com Deus. E você é Deus, você se torna Deus, porque eles falam, Cristo vai voltar, o Cristo vai voltar. O Cristo somos nós que somos o Cristo.
Jesus volta para esse planeta através de nós, das nossas situações. Então, quanto mais a gente consegue se limpar desses sentimentos de terceira dimensão, mais a gente se conecta a Deus e mais a gente consegue ser o Deus, mais a gente consegue ter as atitudes de Cristo, né? E a gente começa a construir a nossa história através de sentimentos de quinta dimensão. Tudo o que a gente faz é através do amor, através da paz, do equilíbrio, da felicidade. Vão existir contratempos, vão existir, mas você vai estar em outra sintonia, entendeu? Você não vai se envolver naquele outro sentimento, porque você está em outra vibração, porque você se limpou daquilo, você entende que esses sentimentos, esses acontecimentos ruins, são criações do ego, que só existe o amor. E você se conecta, você se sente livre, se liberta, você se torna uma outra pessoa, porque você tem a visão diferente. Porque a nossa história, o nosso mundo, ele é construído de acordo com o que a gente tem dentro da gente, né? Com os sentimentos que nós temos dentro de nós. E a partir do momento que você tem amor, paz, equilíbrio, felicidade, saúde, confiança, segurança dentro de você, você constrói a sua história de uma outra maneira, né? E se cada um fazer a sua parte, a gente vai construir um lugar melhor, né? Porque vai ser uma construção harmônica com a natureza, harmônica com Deus, né? Harmônica com as pessoas que nós convivemos, né? E isso da medicina, ela é muito interessante. E a gente passa mal, sim, a gente passa, algumas vezes a gente vomita, a gente chora, porque a gente está mexendo com sentimentos que nos afligem, sentimentos que muitas vezes nos machuca muito, que já não machucou muito e a gente traz aqui guardado, a gente se apega, né, a esses sentimentos, né? E é uma libertação, né? É assim, a medicina, a gente sente ela no nosso corpo, né? Ela mexe com os chakras, mexe com cada vez, né? Foi diferente para mim, cada vez que eu tomei foi uma experiência diferente e acontece essa limpeza e essa aumento da nossa vibração conosco, com nós mesmos, nós nos libertamos. A última vez que eu tomei medicina foi faz uma semana, não faz uma semana, e eu consegui tomar a força do meu pai. E eu olhava para o meu pai e às vezes eu sentia pena dele, né? E não, meu pai é um homem muito forte, né? Quanta força o nosso pai, a nossa mãe, os nossos ancestrais tiveram que ter para construir esse mundo que nós temos agora, que tem muito mais facilidades, né? Eles sofreram muito. É fácil, a medicina falou para mim, me falou, você tá deitada aí, expandindo sua mente, deitada num colchonete e ouvindo uma música e vomitando. O que essas pessoas passaram? Quantas guerras, quantos conflitos, quantas, né, tiveram fugas, procurando um lugar melhor para viver, né? Enfim, quantas situações que eles passaram para nós estarmos aqui hoje. Então eles são muito fortes, eu tenho que reverenciar o meu pai. Não eu só posso reverenciar o meu pai e tomar a força dele. Eu entendo, na constelação a gente fala muito de tomar a força do pai, tomar a força da mãe, mas como que você toma a força de alguém que você critica, ou de alguém que você julga, ou de alguém que você acha fraco ou sente pena? Não, os nossos pais são muito fortes, os nossos ancestrais são muito fortes, e quando você toma a força deles, a sua vida ela tem um up, ela tem uma outra direção, uma outra força, uma alegria. Eu digo que às vezes eu acordo à noite e rio sozinha, porque é uma vibração tão boa, uma vibração tão alta. É tão bom se libertar,
É tão bom ser feliz, né? E é encantador. E se você tiver a oportunidade de tomar ayahuasca, vá em frente. Se você sentir no seu coração, vá em frente, é libertador. E se você tem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, escreve aqui embaixo da postagem do vídeo que eu vou procurar responder vocês, tá bom? Obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo até aqui. Sejam felizes e namastê. Tchau!